Fala pessoal, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso evento de hoje, nosso webinário sobre os 10 assuntos mais cobrados, mais importantes para a prova do INSS na nossa disciplina, na disciplina de Direito Previdenciário. Beleza, pessoal? Então hoje teremos um evento rápido, não será uma aula como temos normalmente, de 3 horas e meia. Hoje é um evento aí aproximadamente com uma hora e pouco, onde vou trazer para vocês aí relevância, importância no processo de preparação do direito previdenciário. Quem não me conhece, eu sou o Rubens Maurício, sou auditor fiscal da Receita Federal, sou professor de Direito Previdenciário aqui no Estratégia Concursos e vamos juntos buscar a sua aprovação no INSS. Por quê? Porque está esquentando, pessoal, o INSS vai sair esse ano, podem anotar aí na caderneta de vocês, tá certo? Bom, deixa eu dar uma olhadinha, me confirmem por gentileza, né? Vou falar com vocês no chat já, me confirmem se o áudio está chegando corretamente aí para vocês, se o vídeo também está chegando corretamente, e aí a gente já começa, lembrando que hoje nesse nosso evento, nesse webinário, eu estarei aqui à disposição de vocês, nós vamos bater um papo, vou interagir com vocês no chat durante toda a transmissão, né? E vamos aí seguindo. Lembrando que hoje não é uma aula de conteúdo, vocês não vão aprender, né, os assuntos. Vamos aí transmitir a partir da próxima semana, voltaremos a ter nossas aulas, teremos aulas às segundas-feiras, né, as próximas 5 segundas-feiras, às 19 horas até às 22h30, teremos nossa aula de Direito Previdenciário, tá certo? E aí vamos trazer assuntos novos, assuntos relevantes, assuntos que foram aí novidades nas últimas modificações, né? Assuntos, portanto, que vocês ainda não estudaram, ou são aqueles assuntos que se menos estuda, né? E se cair na prova, o aluno quebra a cara. Então eu vou trazer para vocês, né, esses assuntos mais específicos, esses assuntos mais cabeludos, já a partir da próxima segunda-feira, tá bom? Eu queria dar boa noite a Fabiana Fran, a Márcia, a Nayara, a Aretusa, a Maíra, a Margarida, né? Todos vocês aí que estão com a gente no chat, Priscila, Hudson, Bárbara, Kátia, enfim, deixar aquele meu abraço a todos vocês, né? Mandar um abraço para Salvador, lá na Bahia, presente como sempre, né? Um estado com muitos, na verdade uma cidade, mas na verdade todo o estado da Bahia tem aí grandes concurseiros, né? Com grandes concursandos, porque são aprovados, né? O Nordeste em geral é muito forte nos concursos. Um abraço a todos vocês. Beleza? Muito bem, o Danilo Melo é quem vai fazer a moderação aqui do chat. Muito boa noite, Danilo. Obrigado aí pela companhia. E bem, pessoal, vamos lá então às instruções do dia, né? Hoje nós não estamos numa aula, estamos num evento, num webinário. E o que esse evento vai trazer para vocês? Eu separei para vocês, né, os assuntos mais importantes para o concurso do INSS. Então trouxe aí os 10 assuntos mais importantes e dentro desses assuntos, desses 10 assuntos, eu esmiucei, né, entre subassuntos. Então, vou mostrar para você o que é o mais importante e dentro de cada assunto importante, quais são os subitens que mais são cobrados, né, nas provas anteriores, na banca, CESP, na Fundação Carlos Chagas, enfim. Eu trouxe para vocês um panorama. E além de trazer para vocês este panorama dos assuntos mais cobrados, teremos também o nosso bate-papo, né? Estarei à disposição aqui de vocês para tirar dúvidas e seguirmos aqui. Fechado? Lembrando, como disse, teremos aí a volta das nossas aulas regulares a partir de segunda-feira próxima para tratar de assuntos específicos, assuntos mais complexos, assuntos que as pessoas costumam deixar para lá e quando cai na prova quebram a cara. Então eu quero que vocês tenham o conhecimento completo, não apenas de todo o conteúdo mais relevante que nós já estudamos e que estamos trazendo aqui hoje para vocês, como também desses assuntos que caem eventualmente, mas são pontos sagrados para a sua aprovação, e eu vou trazer isso para vocês a partir da próxima aula. Fechado? Vou gravar também a atualização da LOAS, né, com as últimas e mais recentes alterações. Vou trazer para vocês também, enfim, muitas outras coisas que são relevantes. Vamos começar então, pessoal, vamos começar o evento de hoje, tá certo? E no evento de hoje, como vocês sabem, falaremos dos 10 assuntos mais cobrados em direito previdenciário. Bora comigo para a tela então, vamos lá, olha só. Concurso do INSS, os 10 assuntos mais cobrados em direito previdenciário, claro que para o concurso do INSS, tá certo? Voltando para mim,
Só lembrando, pessoal, que nós estamos dando ênfase agora ao concurso do INSS, Direito Previdenciário para o concurso do INSS, porque, como disse, é o concurso do momento, é o concurso que está esquentando, né? Reiteraram ali o pedido de vagas, o processo foi movimentado, está caminhando rumo à autorização, tá? Não acredito ainda em nomeação este ano, mas acredito em autorização este ano, prova este ano, tá? E né, autorização, edital, prova este ano e já nomeações a partir do ano que vem. Temos orçamento, temos interesse político, temos uma necessidade, tá certo? Então eu vou trazer para vocês aqui um evento, né, em breve para detalharmos todas as condições do concurso do INSS. Por hora, vamos trazer os itens mais importantes para que você possa potencializar o seu processo de preparação. Fechou? Bora para a tela? Olha só o que nós temos aqui. Bom, pessoal, é óbvio, né? Não poderia deixar de ser a queridinha do concurso do INSS, a queridinha do direito previdenciário, né? São os queridinhos aí, são os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social. E vamos falar deles, mas antes de falar dos benefícios do regime geral de previdência, uma observação importante. Já que nós estamos aqui num bate-papo, né? É importante eu sempre fazer essas ponderações. Até o último concurso do INSS não se cobrava regime próprio de previdência social. Era apenas regime geral de previdência social. Só que para o próximo concurso, né, que se aproxima por certo, nós acreditamos, eu acredito veementemente, que haverá cobrança sim de regime próprio de previdência social, tá certo? Porque agora o INSS, além de trabalhar concedendo benefícios para o regime geral, ele o fará também, em alguns casos específicos, para o regime próprio. Né? E, inclusive, no pedido, na solicitação de autorização, existe vagas destinadas à concessão de benefícios do regime próprio. Então não há como, penso eu, deixar de cair regime próprio neste próximo concurso, tá certo? Mas, por conta disso, como não foi cobrado até então regime próprio nos últimos concursos do INSS, né? Então nós não temos aqui como um principal assunto a ser cobrado no INSS o regime próprio. Mas eu acredito que será cobrado no próximo concurso sim, e por isso que eu incluí nos pacotes, nos cursos de vocês, né, quem já é nosso aluno, já é nosso assinante, e já incluí para vocês sem qualquer custo adicional, já incluí todo o curso a parte de regime próprio de previdência social, né, a parte de compensação financeira, a parte de previdência complementar inclusive, tá? Não sei se vai cair, mas pelo menos regime próprio de previdência eu tenho certeza. Então, certeza é modo de falar, né? Eu acredito que a probabilidade seja altíssima de cair regime próprio no próximo concurso, por isso que eu coloquei no material de vocês. Fechou? Beleza. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Eu vou então falar agora sobre... Volta para a tela. Muito bem. Bom, quais são os assuntos mais cobrados dentro dos benefícios previdenciários? E eu coloquei aqui dentro de uma hierarquia histórica de cobrança, né, que eu levantei aí nas últimas provas. Foram analisadas aí não apenas as questões, mas cada item, cada subitem, analisei, enfim, todo o contexto, né, para chegar aí às seguintes conclusões. Primeiro assunto mais cobrado são benefícios previdenciários. E dentro dos benefícios previdenciários, a pensão por morte é a queridinha, né? É a que mais é cobrada, é a pensão por morte. Seguida da aposentadoria por incapacidade permanente. Na sequência, a nova aposentadoria programada, né? Antes eram cobradas aposentadorias por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, mas agora a gente chama tudo isso de aposentadoria programada desde a reforma da Previdência. Também, um dos assuntos mais cobrados é este aqui, ó, auxílio por incapacidade temporária, o salário maternidade, na sequência, depois o auxílio acidente, a aposentadoria especial, né, na sequência, e as duas últimas, os dois assuntos dentro de benefícios previdenciários, que são, dentre eles, que são todos muito cobrados, mas os dois menos cobrados dentre eles, é o salário família e o auxílio reclusão, tá certo? Então vejam, nós já sabemos então que o principal assunto para a sua prova, aquele que estatisticamente mais gera questões de provas para o INSS, por óbvio, são os benefícios do regime geral de previdência. Até porque isso é o que mais se aproxima
do trabalho que você provavelmente vai fazer lá no INSS. Você mesmo que está aí assistindo, que em breve vai estar trabalhando no INSS, beleza? Pois bem, então a pensão por morte, como disse, é a campeã, seguida da aposentadoria por incapacidade permanente, aposentadoria programada, auxílio por incapacidade temporária, salário maternidade e depois as demais. Fechou? Mas vamos agora entrar num outro grau de detalhamento. Bom, nós sabemos quais são os benefícios mais cobrados aí por ordem de preferência da banca. Mas dentro destes benefícios, né, quais são os assuntos que a banca mais costuma cobrar, né? E às vezes eu estou olhando aqui para baixo, que eu vou lendo o chat de vocês aqui, eu vou dando aula, vou cuidando dos slides e vou cuidando aqui do chat também, tá bom? Muito bem. Seguindo, eu vou trazer para vocês agora no próximo slide quais são os assuntos que, em regra, né, isso aqui é igual a investir em ações, né? O que foi no passado não representa garantia de reprodução no futuro. Mas para concursos públicos existe uma tendência muito forte da estatística, né, se manter aí proporcionalmente. Temos aí, eu sou o analista do passo estratégico de direito previdenciário aqui no Estratégia, analiso, né, milhares de questões, tópicos, subtópicos, itens, subitens, e posso lhes garantir que realmente o nosso índice de acerto, né, com a nossa aposta estratégica. Pois é, dentro do passo estratégico existe a aposta estratégica, onde a gente fala aquilo que a gente acha que vai cair, mais probabilidade, as tendências, e a gente percebe que isso tem acontecido, né, em todas as provas, praticamente. A tendência da banca, ela se mantém proporcionalmente em cobrar mais aquilo que ela historicamente cobrava mais, né, e menos aquilo que historicamente ela cobrava menos, eventualmente com uma ou outra surpresa, tá certo? Vamos voltar aqui para a tela? Olha o que nós temos aqui. Dentre os assuntos aí de benefícios previdenciários, tá? Dentro de benefício previdenciário, que é o assunto mais cobrado, temos aqui o fato gerador e as regras gerais do benefício. Fato gerador é a situação que faz com que aquele benefício seja devido, né, pelo INSS e tenha-se por direito o beneficiário. Então o fato gerador, que são as características do benefício, e as regras gerais, né, principalmente aquelas trazidas pelo regulamento da Previdência Social, devidamente atualizado. São os assuntos mais cobrados dentro de benefícios. Depois, carência é um tópico bem cobrado de benefício, né? Estamos falando aqui de subtópicos. A acumulação de benefícios também costuma ser cobrado. Depois, o valor do benefício, como se calcula a renda mensal inicial. E os dois itens menos cobrados dentro de benefícios é a data de cessação do benefício e a data de início do benefício, sendo que cessação costuma ser mais cobrada do que data de início. Tá bom? Volta para mim. Estão perguntando aqui, professor, compartilhe o material da aula, fala o Giovanni. Olha, eu já encaminhei para a equipe, antes do início da aula, eu encaminhei para a equipe técnica responsável todos esses slides para que eles disponibilizassem para vocês. Provavelmente os slides já estão na descrição do vídeo. Se não estiverem, entrarão na descrição do vídeo a qualquer momento, porque já foi encaminhado previamente para a equipe com a solicitação de se incluir aí na descrição do vídeo. Beleza? Dá uma olhadinha ali na descrição se eles já colocaram. Se não colocaram, devem colocar a qualquer momento, pois eu já pedi. Voltando então, pessoal, o que nós temos aí? O benefício previdenciário é o assunto mais importante. Mas dentro dele, o que mais é cobrado são suas características para a concessão. O que tem que acontecer para a pessoa ter direito a uma pensão por morte, o que tem que acontecer para ter direito a uma aposentadoria programada, né, uma aposentadoria especial, o que tem que acontecer para ela ter direito aí ao seu benefício, tá certo? Então, temos aí como principal assunto o fato gerador, seguido daquelas regras, né, aquelas regrinhas específicas que estão principalmente no regulamento da Previdência Social. Lembrando que o regulamento da Previdência Social, o decreto 3048 de 99, é o material mais atualizado e mais importante para a sua preparação hoje de direito previdenciário, claro que após a Constituição Federal. Tirando aqueles artigos previdenciários da Constituição Federal sobre Seguridade Social como um todo, que são os mais relevantes como fonte de estudo, mas dentro do regulamento da Previdência Social, né, dentro das legislações aí, o regulamento da Previdência Social é a mais atualizada. Tem coisas que você vai ler na Lei 8.212 de 91 ou na 8.213 de 91, que tratam do custeio e do benefício respectivamente. Haverá coisas que vocês irão ler lá que não vale mais.
Por incrível que pareça, mesmo estando lá na lei, não vale mais. Alguém vai dizer, professor, mas a lei está acima do decreto. O decreto é um ato infralegal, uma norma secundária, não importa. O decreto ele está mais atualizado, por quê? Porque ele seguiu a emenda constitucional 103 de 2019, né? Que está ali alterando a Constituição. Portanto, o regulamento é que está atualizado nos termos da Constituição. A lei, que é obviamente abaixo da Constituição, hierarquicamente, está desatualizada em muitos pontos. Portanto, recomendo, estudem o regulamento, tá bom? Olha só, já está disponível, disse o Cristiano, disse o pessoal aqui, que a Daniel também disse que já está na descrição do vídeo. Beleza? Valeu. Muito bem. Seguindo. Bom, então o que a gente tem que saber prioritariamente? Benefícios previdenciários. Dentro de benefícios previdenciários, prioritariamente, fato gerador e as regrinhas que estão lá no regulamento. Depois, carência. Depois de carência, a acumulação de benefícios, renda mensal inicial e menos relevante, mas também deve ser bem estudado, mas menos cobrado historicamente, a data de cessação do benefício e, por fim, a data de início do benefício. Beleza? Bom, sabemos que benefícios previdenciários são os assuntos mais cobrados. Vamos agora ao segundo assunto mais cobrado em direito previdenciário para o INSS. Vamos a ele, vem comigo. Seguindo, olha só, o segundo assunto mais cobrado, né, é Seguridade Social, pessoal. Seguridade Social, tá? Tá lá na Constituição Federal e ele é muito cobrado. Então vamos ver como que a banca cobra e qual a ordem de preferência da banca quando ela cobra o assunto de Seguridade Social. Olha só. Seguridade Social. Quais são os assuntos mais cobrados dentro de Seguridade Social? Que é o segundo assunto mais cobrado, né? O segundo assunto genérico, o gênero mais cobrado é Seguridade Social. Bom, começando aí, o que é mais cobrado em Seguridade Social são os seus princípios e objetivos, né? Aqueles que estão lá na Constituição Federal e trazem como objetivos da Seguridade Social, quando da sua organização, que alguns autores chamam de princípios, nesta ordem. Olha só, o mais cobrado, tá aqui, ó. Seletividade e distributividade. Estes são os objetivos da Seguridade Social ou princípios da Seguridade Social quando da sua organização pelo poder público mais cobrados. O segundo objetivo quanto à organização da Seguridade Social mais cobrado é a uniformidade e a equivalência de benefícios e serviços em relação à população urbana e rural, tá certo? Em terceiro lugar, temos a irredutibilidade do valor dos benefícios. Na sequência, o que é mais cobrado é a universalidade da cobertura e do atendimento. Na sequência, a gestão quadripartite. E os menos cobrados, mas ainda assim bem cobrados, é a equidade na forma de participação no custeio, a diversidade da base de financiamento e o menos cobrado de todos é a solidariedade, que ainda que não seja ali um objetivo expresso ali no artigo 194, parágrafo único da Constituição, ele é sim um princípio da Seguridade Social quando da sua organização. Então o que nós temos aqui, pessoal? Nós temos, portanto, que são princípios ou objetivos da Seguridade Social quando da sua organização pelo poder público, os assuntos mais cobrados dentro de Seguridade Social. E dentro desse assunto, que são os princípios ou objetivos da Seguridade Social, o mais cobrado, né, como vocês podem ver, os mais cobrados são seletividade e distributividade, seguido de uniformidade e equivalência, irredutibilidade do valor do benefício, universalidade da cobertura e do atendimento, e assim por diante. Então, como sendo o segundo assunto mais relevante para as provas do INSS, recomendo que seja dado muita ênfase a este assunto, Seguridade Social. E dentre este assunto, Seguridade Social, ênfase especial ao artigo 194, parágrafo único, que trata desses objetivos ou princípios que devem ser aplicados pela administração pública, pelo poder público, quando da organização da Seguridade Social, tá bom? Se você quer saber em detalhes, né, cada um desses princípios, objetivos, o que significam, nós temos, né, no nosso curso, nossa aula, a gente detalha tudo isso para vocês. Se você já é nosso aluno, nosso assinante, lá no nosso PDF a gente detalha isso, né, e nas nossas videoaulas também, tá bom?
como hoje o foco não é trazer a explicação de conteúdo, mas sim o planejamento de relevância para a sua preparação, então eu estou trazendo para vocês os 10 assuntos mais cobrados em direito previdenciário para o concurso do INSS. Mas vamos continuar, não é só isso que cai em Seguridade Social, não. Seguridade Social cobra mais pontos importantíssimos. Vamos a eles. Olha só. Seguindo, o que nós temos aqui? Temos, dentro de Seguridade Social ainda, né, o conceito de Seguridade Social. Seguridade Social é um conjunto integrado de ações, de iniciativa de dois, poder público e sociedade, né, que visa assegurar ações relativas à saúde, assistência e previdência social. Então este conceito ele é cobrado de diversas formas, né, em relação a quem tem iniciativa das ações da Seguridade Social, quais são as áreas da Seguridade Social, saúde, assistência social e previdência social, qual tem caráter contributivo, qual não tem, qual é devido a todos e qual é devido apenas a quem contribui. Todas essas características conceituais de Seguridade Social e cada uma das áreas que os compõem também são assuntos muito cobrados. Isso daí vocês têm que dominar. E no nosso curso, isso está na nossa aula 0, na nossa aula demonstrativa, que é gratuita. Se você ainda não é nosso aluno, não é nosso assinante, basta entrar lá no site, ou então aqui no link que deve estar na descrição, entrar no nosso curso, baixa a aula 0 gratuita e lá você vai ter o curso completo, na íntegra, sobre Seguridade Social, a parte de princípios, objetivos da organização da Seguridade Social, saúde, assistência, previdência, com questões, enfim, né? Tanto o PDF quanto os vídeos, vocês podem acessar, é a aula 0, ela é gratuita para vocês, tá bom? Se você gostar e ainda não for nosso aluno, nosso assinante, você tem a oportunidade de, né, conhecer e ver se vai te interessar. Seguindo, além do conceito da Seguridade Social, volta para a tela, temos também o financiamento da Seguridade Social como um assunto muito importante e relevante. Porém, dentro do assunto financiamento da Seguridade Social, as disposições constitucionais são as mais cobradas. Ou seja, dentre todos os assuntos de financiamento da Seguridade Social, foquem naquilo que está na Constituição, aqueles princípios do financiamento da Seguridade Social, principalmente, que está lá na Constituição Federal, tá certo? Temos na sequência as receitas das contribuições sociais, né? As receitas, ou seja, as contribuições das empresas ou equiparadas, dos segurados, né? E também as receitas indiretas. Tudo isso é importante. Na sequência, dentro de financiamento da Seguridade Social, o conceito de empresa e empregador doméstico e, por fim, menos cobrado dentre eles, receitas de outras fontes, tá certo? Então, bora comigo. Então, além daqueles princípios e objetivos que nós falamos já, da organização da Seguridade Social, vocês devem focar no conceito da Seguridade Social e detalhando saúde, assistência e previdência com suas características. Isso é muito cobrado em Seguridade Social. Na sequência, o financiamento da Seguridade Social. E lembrando que o que mais é cobrado disparado dentro de financiamento da Seguridade Social são as disposições constitucionais acerca do financiamento. É lá que vocês devem, né, amarrar o burro lá, para ficar bem protegido para a prova. Fechou? Então, dentre os assuntos de financiamento, comecem dando maior ênfase e retenção ali, revisão para as disposições constitucionais dos princípios constitucionais aplicáveis ao financiamento da Seguridade Social. Seguido, né, das receitas de contribuições sociais, conceito de empresa, empregador doméstico também e as receitas de outras fontes. Tá certo? Muito bem. Muito bem. A Juliana fala, professor, explica para reforçar ainda mais. Eu até gostaria de explicar tudo, detalhar para vocês cada um desses conceitos, mas aí nós precisaríamos de várias aulas. E é isso que nós faremos em breve. Em breve nós teremos várias aulas para que eu possa, né, todas transmitidas ao vivo, gratuitamente aqui no YouTube, para que eu possa adentrar em cada um destes itens e explaná-los para vocês detalhadamente. Beleza? Depois, ao final da transmissão, eu também vou passar o meu canal do Telegram, onde vocês encontrarão também gratuitamente o conteúdo esquematizado de todas as nossas aulas. Repito, de todas as nossas aulas do nosso curso completo, todos os mapas mentais, diagramados, esquematizados, atualizados para vocês.
gratuitamente, beleza? Então isso também vai ajudar bastante no processo de revisão, memorização, consolidação de conhecimento. Bom, vamos seguir para o terceiro assunto mais cobrado. O primeiro foi benefícios do regime geral, o segundo, seguridade social, tá certo? Na parte de objetivos, na parte de conceitos e também na parte de princípios de financiamento e outros assuntos de financiamento. Vamos para o terceiro assunto mais cobrado, que são quais assuntos? Vem comigo. O próximo assunto mais cobrado está aqui, ó. Segurados do regime geral de previdência social, tá certo? Muito bem, segurados do regime geral de previdência social. Bom, segurados. Bom, segurados é o terceiro assunto que eu considero mais importante aqui no compilado, mas qual é a ordem de relevância entre os segurados? Vamos lá. Os assuntos mais cobrados dentro de segurados do regime geral são, em primeiro lugar, né, vocês têm que saber de cor e salteado as regras do segurado empregado, muito cobrado. Outro segurado que é muito cobrado é o segurado facultativo, né, o segundo que eu considero mais cobrado entre os segurados do regime geral de previdência. Outro segurado que é o queridinho da banca é o segurado especial. Estes três aqui, pessoal, disparados são os mais cobrados, tá? Empregado, facultativo e o segurado especial. Dentro do segurado especial, principalmente aquela parte de situações que possam gerar ou não a perda da qualidade do segurado especial. Quando vocês estudam no nosso material, na nossa aula, eu trago para vocês, caso a caso, todas as situações em que podem ou não podem gerar a perda da qualidade do segurado especial. Isso é muito cobrado na prova. E há outras situações cobradas na prova também sobre o segurado especial. Há situações específicas para classificá-lo, né, como pequeno produtor rural, pescador artesanal. Às vezes ele não cumpre requisito para ser segurado especial, aí ele vira contribuinte individual. Tudo isso é cobrado na prova. Mas o que mais é cobrado é o segurado empregado. Existe uma lista ali no regulamento da Previdência, também na lei 8.212 de 91, mas eu sempre recomendo estudar pelo regulamento, que é mais atualizado, né, mais detalhado. Ali vocês vão ter que estudar e memorizar cada um dos casos de segurado empregado, tá bom? O segurado empregado não é apenas aquele caso tradicional, existem vários casos específicos. Eu explico para vocês em nossas aulas também, no PDF ou também nas videoaulas, caso a caso, com exemplos, todas elas, sem pular qualquer delas, tá ok? Então, tudo isso para vocês está lá. Foque no empregado, foque no facultativo também. O facultativo é fácil, tá? Mas tem algumas peculiaridades, alguns macetinhos. E depois o segurado especial. Os segurados menos cobrados são os demais, olha só. Os menos cobrados: contribuinte individual, o doméstico e o avulso. E por fim, pessoal, há uma situação que raramente cai, mas cai em prova às vezes, que são sobre os segurados excluídos do regime geral, né? Que eles acabam, portanto, sendo segurados do regime próprio de previdência social. Tá bom? São esses, então, os assuntos. O terceiro grupo de assuntos mais cobrados são os segurados, e dentre os segurados, esses que eu marquei aqui para vocês. Sabemos que o primeiro grupo de assuntos mais cobrados são os assuntos sobre benefícios do RGPS, e o segundo são os assuntos sobre seguridade social, como eu detalhei para vocês. O terceiro assunto, grupo de assuntos mais cobrados, são aqueles assuntos referentes aos segurados, na ordem que eu mencionei. E agora vamos para o quarto assunto. Antes de prosseguir, pessoal, lembrando que se você ficar até o final desta transmissão, né, se você tiver paciência, ela é curta, uma transmissão aí de 1 horinha. Se você ficar, já falta meia horinha para a gente finalizar provavelmente, 40 minutos. Se você ficar até o final da transmissão, além de vou passar para você o meu Telegram, para você ter acesso a todos os slides diagramados de todas as nossas aulas gratuitamente, você também vai saber qual é o desconto, pessoal. Pois é, hoje nós vamos trazer para vocês um desconto para quem não é nosso aluno ainda e queira ser nosso aluno. Então, o Estratégia trouxe para esse evento como uma proposta de oferecer um bom desconto para quem pretende ser nosso aluno. Então, ao final, você vai receber material gratuito, toda a matéria todinha esquematizada e diagramada. Foi um trabalho que eu tive gigantesco, meses de trabalho, e tudo de graça para vocês, e também o desconto para adquirir o nosso material, caso queira, se for do seu interesse. Vamos seguir.
Vamos falar agora, pessoal, sobre um assunto que na última prova do INSS, foi o assunto mais cobrado de todos. Mais cobrado, né? Evidentemente que eu não acredito que o raio vai cair duas vezes exatamente no mesmo lugar. Não acredito que haverá, como houve no último concurso, uma avalanche de questões sobre LOAS. Mas ainda assim, ele é, na minha concepção aqui, o quarto assunto mais relevante para a sua preparação para a prova do INSS, tá bom? LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social. Na última prova do INSS, de 70 questões, 15 foram apenas sobre esse assunto, tá certo? Né? Claro que eu não acredito que será desta forma na próxima prova, mas acredito que haverá sim questões sobre LOAS e questões importantes. Então, vamos ver aí o que você tem que saber prioritariamente sobre a Lei Orgânica da Assistência Social. Vem comigo. Antes disso, o Renan pergunta, professor, você acha que vai ser CESP mesmo? Olha, espero que seja CESP ou Fundação Carlos Chagas, tá? Fundação Carlos Chagas, acho que hoje seria minha predileta. Gosto demais das provas da Fundação Carlos Chagas. São provas bem elaboradas, provas honestas, provas que analisam de forma abrangente o conhecimento do aluno. Mas eu gosto também da prova da Sebrasp, né? Sebrasp é o atual nome da antiga CESP. Eu gosto também da prova Sebrasp, né? Às vezes eles cometem alguns deslizes, mas em geral as provas Sebrasp também são boas. Então eu vou torcer e espero que seja, e acredito que será, né? Ou a Fundação Carlos Chagas, não Getúlio Vargas, não, espero que não, porque ela é uma banca que eu não gosto, mas nem sei se tem condições de fazer um concurso tão grande. Aliás, eu acho que as únicas bancas, penso eu, que tem condições de fazer um concurso tão grande quanto será o do INSS, né, provavelmente será aí ou a Fundação Carlos Chagas ou Sebrasp. E espero que sejam essas bancas. Beleza? Vamos seguir, olha só. Vamos falar sobre a Lei Orgânica da Assistência Social, que teve muitas questões dela na última prova. Então, vamos seguir para a tela aqui, ó. Eu considero este o quarto assunto mais importante para a próxima prova do INSS. Lembrando que na última prova do INSS foi o assunto mais importante. Mas por que eu coloquei em quarto lugar? Porque, considerando um histórico mais longo, e não apenas da última prova, mas um histórico mais longo, e analisando também a tendência da próxima prova, eu classifiquei LOAS como o quarto assunto mais importante para a nossa preparação. Então vamos lá. LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social. E quais são os assuntos mais cobrados dentro de LOAS? Esta é a ordem de relevância dos assuntos mais cobrados, dentre as muitas e muitas questões por mim analisadas. Olha só. O assunto campeão é esse aqui, ó. O benefício de prestação continuada, a BPC LOAS. Tá certo? Como disse a Josi e a Tainara também não gostam da FGV, né? Eu também não gosto da FGV. A Fundação Getúlio Vargas, a prova dela muitas vezes é mal elaborada, ela comete alguns erros, não reconhece erros que comete, então é complicado. Mas vamos seguir. Bom, então primeiro assunto dentro do LOAS, da Lei Orgânica da Assistência Social, memorizem, detonem o BPC LOAS, o benefício de prestação continuada, que disparado é o que mais cai. Na sequência, o que mais cai, ó, são as instâncias deliberativas do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social. Na sequência, são cobrados também os objetivos, princípios e diretrizes da assistência social. Na sequência, a organização e os tipos de proteção da assistência social. Depois, os programas de assistência social. Né? Na sequência, benefícios, serviços e programas. Ações em cada esfera de governo. E, por fim, o tópico que eu considero importante, mas menos importante que os demais, os entes integrantes do Sistema Único de Assistência Social. Lembrando que a ênfase maior de todas é para essa aqui, ó, tá? Para essa, aqui também é importante, todas são importantes, mas a ênfase aqui, ó, são aqui as mais relevantes, tá bom? Aqui também é importante, mas vamos lá. Foco no benefício de prestação continuada. É importante conhecer LOAS inteira, né? A lei inteira é uma lei pequena, fácil de estudar. Nós temos no material ela detalhada. Eu vou regravar já a partir da semana que vem, né, uma série de aulas e eu vou, né, regravar aí toda a parte de benefício de prestação continuada para trazer aí algumas novidades, algumas alterações que houve e que no curso que foi gravado anteriormente ainda não estava contemplando essas modificações, portanto eu vou regravar ao vivo com transmissão no YouTube, tá bom? Então, é um assunto muito importante. De todos os assuntos da LOAS, o BPC LOAS, o benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, é o mais importante. Fechou? Muito bem.
Seguindo, tô descabelado aqui. Ah, enfim, pessoal, seguindo, olha só. Vamos, além da LOAS, BPC LOAS, estudar também as instâncias deliberativas, tá certo? Os objetivos, princípios e diretrizes não podem confundir na prova o que é objetivo, o que é princípio e o que é diretriz. Tem uma lista de objetivos lá na LOAS, uma lista de princípios e uma lista de diretrizes. Vocês têm que saber cada uma delas, tá? E também organização, tipos de prestação é muito importante. Fechou? Este eu considero como o quarto assunto mais importante para a sua próxima prova do INSS. Vamos agora ao quinto assunto mais relevante. Bora lá! O quinto assunto mais relevante são os dependentes do regime geral de previdência social. Pois é, sempre cai questões sobre os dependentes do regime geral, né? E dentro dos dependentes existem algumas características que eu vou trazer para vocês. Mas antes, pessoal, de trazer para vocês os detalhes aí, o que mais é cobrado dentro dos dependentes, deixa eu dar uma lida aqui no chat. Olha só, professor, pergunta o Bruno, o senhor acha que vai cair regime de previdência complementar? Olha, eu disponibilizei o material para vocês lá no curso, sem nenhum acréscimo, né, sem nenhum custo para o aluno, para o assinante. Eu coloquei lá a parte não apenas de regime próprio de previdência social, a parte de custeio, a parte de benefícios, como coloquei também a parte de compensação financeira entre os regimes, né, e também a parte de previdência complementar. Eu acho que vai cair? Acho pouco provável. Eu acho muito provável, quase 100% de chances, na minha opinião, de que vá cair regime próprio de previdência, mas acho pouco provável, né, 5% de chance, que vá cair regime de previdência complementar. Mas não é impossível, tá? Aliás, eu colocaria até um pouco mais de 5%. Existe alguma chance, não muito alta, mas existe uma chance de cair regime de previdência complementar? Sim, tá bom? Mas na dúvida, eu coloquei o material para vocês. Deixem para estudar por último previdência complementar, depois que vocês cumprirem aí todo o programa de direito previdenciário. Em sobrando tempo, vocês estudam regime de previdência complementar, porque se cair, vocês acertam tudo e a concorrência não acertará, tá bom? Porque eu disponibilizei para vocês o curso completo, o mais detalhado que existe desta área de previdência complementar, vocês têm lá no PDF e também no vídeo, beleza? Mas vamos voltar aqui, pessoal, estamos falando de dependentes, né? Vamos ver se tem mais alguma questão importante aqui. Beleza. Bom. Essa aula vai ficar disponível para depois, não tenho certeza. Tem que ver com o pessoal se vai ficar disponível ou não. Provavelmente sim, tá? Provavelmente esse evento deve ficar disponível para que vocês possam assisti-lo aí tantas vezes quanto desejem. Regime próprio, eu aposto que vai cair com certeza, assim, uma probabilidade altíssima. Então recomendo que estudem sim, tá? Até porque serve para vários concursos, mas para o INSS que não era cobrado, acredito realmente que vai cair. Vamos voltar, pessoal. Qual é o quinto assunto mais importante? O primeiro, eu falei que são os benefícios do regime geral, detalhei. O segundo, Seguridade Social, detalhei, né? O terceiro, segurados do regime geral, detalhei. O quarto, benefício de prestação continuada. E o quinto são os dependentes do regime geral de previdência social. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Muito bem. Minha mão some aqui do lado, né? Bora lá, então. Seguindo, pessoal, eu vou trazer para vocês aqui os assuntos mais cobrados dentro de dependentes. Como que a banca costuma cobrar os assuntos sobre dependentes? Vamos a ela. Olha só. Regras gerais aplicáveis aos dependentes do regime geral de previdência social. Bom, dependentes, olha aqui, vamos começar aqui, ó. O que é mais cobrado em relação a dependente do regime geral? Primeiro, as regras aplicáveis aos dependentes. Regras gerais aplicáveis aos dependentes, pessoal. Então, aquelas regras gerais que o decreto, o regulamento da Previdência Social traz na relação de dependência, ele é muito cobrado. Então é bom vocês conhecerem as regras gerais primeiramente, tá? Tudo que é regra geral aplicável aos dependentes está lá no regulamento da Previdência, está lá no nosso material detalhado, cada uma dessas regras são muito cobrados. Na sequência, o que as bancas cobram muito em relação aos dependentes é quais são aqueles que precisam comprovar ou não dependência econômica para que sejam ou não dependentes. Isso é muito cobrado, tá bom?
Outro assunto cobrado em relação aos dependentes são as prestações devidas a eles. Quais são as prestações, os benefícios e serviços que os dependentes têm direito e quais que os dependentes não têm direito, né? Vocês sabem que os benefícios que os dependentes têm direito são pensão por morte e o auxílio reclusão. Os demais são devidos ao segurado, né? E são devidos também aos dependentes os serviços de serviço social e de habilitação e reabilitação profissional. Pois bem, na sequência, o que é mais cobrado sobre os dependentes? A perda da qualidade de dependente, né? Quais são as situações que geram a perda da qualidade de dependente? E na sequência, pessoal, é importante que vocês saibam quais são os dependentes de classe 1, que são aqueles dependentes preferenciais, né? Quais compõem esta classe, quais são os dependentes de classe 2 e quais são os dependentes de classe 3, tá bom? Então são esses os assuntos mais cobrados em relação a dependentes. Então vocês que vão estudar dependentes, foquem principalmente nas regras gerais, aquelas que estão lá no regulamento sobre os dependentes, depois comprovação da dependência econômica, prestações devidas aos dependentes, perda da qualidade. É importante que vocês saibam, importantíssimo, quem são os dependentes de classe 1, 2 e 3. É importante que vocês saibam que os dependentes de classe 1 são os preferenciais. São aqueles que, em regra, não precisam comprovar dependência econômica, exceto o enteado e o menor sob tutela, tá certo? Tudo isso para vocês aí é importante, né? Os dependentes de classe 2, que são pai e mãe, precisam comprovar dependência econômica. Os dependentes de classe 3, que são os irmãos, né? Com aquelas variações que vocês já conhecem. Também os irmãos aqui precisam comprovar dependência econômica. Tudo isso para vocês, né? Detalhado no nosso material e também no regulamento da Previdência Social. Este é o nosso quinto assunto mais cobrado. Então, benefícios o primeiro, Seguridade Social o segundo, segurados o terceiro, LOAS o quarto e dependentes o quinto assunto mais cobrado. Qual é o sexto assunto que eu coloco nessa lista aqui, pessoal? Vamos ver? Vem comigo. Esses assuntos, eles foram levantados, perguntaram, foi com base no Sebrasp, professor? Foi com base prioritariamente no Sebrasp, tá? Mas, na verdade, com base em todas as bancas que fizeram já concursos para a prova do INSS. Então, peguei também Fundação Carlos Chagas e outras bancas. Mas vamos lá. O sexto assunto, origem e evolução legislativa da Seguridade Social no Brasil. Não há prova, né, principalmente do INSS, que não caia uma questão sobre origem e evolução legislativa da Seguridade Social no Brasil. Sempre cai. E dentre essas questões, sempre cai questões sobre a Lei Eloy Chaves. E sempre cai questões também sobre as constituições, né? O que elas trouxeram em cada uma delas, o que elas acrescentaram à Seguridade Social. Então vamos ver aí qual é a ordem do que mais é cobrado dentro desse sexto assunto que eu considero relevante, origem e organização, né? Origem e evolução legislativa da Seguridade Social no Brasil. Vamos lá. Olha só. Quais são os assuntos mais cobrados dentro de origem e evolução legislativa da Seguridade Social no Brasil? Olha só, disparado o mais cobrado é a Lei Eloy Chaves e também, claro, as caixas de aposentadorias e pensões, né, que foi aí dela decorrentes. Então, a Lei Eloy Chaves é o assunto mais cobrado dentro de origem e evolução legislativa da Seguridade Social no Brasil, bem como as caixas de aposentadorias e pensões, tá? Lei Eloy Chaves como marco inicial da Seguridade Social, da Previdência Social no Brasil, que criou aí, como vocês sabem, as caixas de aposentadorias e pensões para a categoria dos ferroviários. Pois bem, na sequência, o segundo assunto mais cobrado sobre origem e evolução legislativa, né, é a Seguridade Social nas Constituições. Pois é. Vocês precisam saber, pessoal, eu trouxe para vocês uma lista com todas as constituições e dentro delas o que tem, o que pode ser cobrado em prova, o que já foi cobrado em prova sobre a questão da Seguridade Social. Então, o que cada constituição inovou, acrescentou ou mencionou sobre Seguridade Social. E as bancas sempre perguntam, a Constituição tal foi aquela que inovou tal assunto? Você tem que saber. Você tem que saber qual assunto foi introduzido por qual Constituição, né? Ou por qual emenda constitucional. E isso eu detalho para que você chegue na prova sabendo tudo e não erre jamais uma questão sobre isso. E esse é o segundo assunto mais relevante dentro de origem e evolução legislativa
da Seguridade Social no Brasil. Primeiro, Lei Eloy Chaves, né, como bem colocado pelo Felipe, lá de 1923, tá certo? Lei Eloy Chaves, que criou aí as caixas de aposentadorias e pensões, é considerado o marco da Previdência Social. É importante que vocês saibam que não foi o primeiro ato, né, de Seguridade Social no Brasil, mas foi aquele que, né, trouxe ali, formalizou de forma organizada um ato por meio da Lei Eloy Chaves a Seguridade Social no Brasil. Por isso, é considerado pela doutrina majoritária e também pelas bancas de concursos como, né, o marco inicial da Previdência Social no Brasil, ainda que não tenha sido o primeiro ato relacionado à Seguridade Social aqui no país. Temos outros bem anteriores. Mas tudo isso está lá no material para vocês. Bom, pessoal, além da Lei Eloy Chaves e das constituições, né, a Seguridade Social em cada uma das constituições, qual é o terceiro assunto mais cobrado dentro dessa origem e evolução? São os institutos de aposentadorias e pensões. Quais são as suas características, o que mudou das caixas de aposentadorias e pensões para os institutos de aposentadorias e pensões, né? Deixou de ser ali apenas para a categoria dos ferroviários, né? Aí foi mais para outras categorias, teve ali uma unificação. Tudo isso vocês precisam saber para a prova e é cobrado aqui dentro dos institutos de aposentadorias e pensões. Deixou de ser caixas de aposentadorias, né, por empresa e passou aí a ser institutos de aposentadorias e pensões, né, um único, né, dentro da categoria, dentro do segmento. Enfim, não é mais por empresa, passou a ser por categoria. Tudo isso para vocês lá no material. Na sequência, cobram aí algumas características do INPS, né, INPS versus IAPAS, né? O INPS na época, o Instituto Nacional de Previdência Social, quando vocês falam aí com os avós de vocês, eles falam do INPS. A maioria das pessoas mais idosas chamam até hoje o INSS de INPS. Pois bem, algumas características do INPS são cobrados na prova. Na sequência, o SIMPAS, que é o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, que equivaleria mais ou menos à atual Seguridade Social, que tratava da saúde, da assistência e da previdência, tá bom? Todos os órgãos ali do SIMPAS da época, o único que existe até hoje é a DataPrev. Pois bem, na sequência, a Lei Orgânica da Previdência Social, que unificou, né, toda a legislação previdenciária. E, por fim, ali as competências do INSS e da Receita Federal. O que ficou com a competência do INSS e o que ficou sob competência da Receita Federal em relação aí às questões previdenciárias, né? O INSS concede os benefícios, a Receita Federal fiscaliza, arrecada, cobra, enfim, tudo isso está lá para vocês. São esses, portanto, os assuntos mais relevantes dentro de origem e evolução legislativa, que é o nosso sexto assunto mais cobrado. Beleza? Vamos recapitular, pessoal? Primeiro assunto mais cobrado, detalhamos benefícios previdenciários. Segundo assunto mais cobrado, também detalhamos Seguridade Social, né, e as suas subdivisões. Terceiro são os segurados, também subdivididos na ordem de cobrança. O quarto assunto, nós vimos lá, era a Lei Orgânica da Assistência Social. Na sequência, o quinto assunto mais cobrado, depois da Lei Orgânica da Assistência Social, eram os segurados, né? Perdão, segurados já foi, vamos voltar aqui, ó. O quinto assunto foram os dependentes, né? Depois da LOAS foram os dependentes. O sexto, origem e evolução. E agora o sétimo é o salário de contribuição. Pois é, salário de contribuição é um assunto bem cobrado. É um assunto, né, que eu classifiquei aqui em sétimo lugar, mas é um assunto bem cobrado. Não é porque está em sétimo não é bem cobrado. É porque os outros 6 são ainda mais cobrados do que ele. Mas aqui eu separei os 10 mais relevantes dentre muitos, né? E o salário de contribuição é um desses relevantes. Vamos ver o que é mais cobrado dentro de salário de contribuição. Olha só. Assuntos mais cobrados dentro de salário de contribuição. Primeiro, campeão. Parcelas não integrantes do salário de contribuição. Não integrantes. Aqui, pessoal, é a lista exaustiva que você encontra lá no regulamento da Previdência. Quais são as parcelas não integrantes do salário de contribuição? Quais são aquelas sobre as quais não incide contribuição previdenciária? Estas são as mais importantes para você estudar para a prova. Você tem que ter de cor e salteado quais são as parcelas não integrantes. Porque vai cair na sua prova, eles vão misturar parcela integrante com não integrante. Se você souber quais são as não integrantes, que é o principal assunto, você saberá quais são as respostas corretas e quais são as incorretas. Tá bom? Muito bem. Na sequência, aqui ó, voltando.
Depois que você sabe detalhadamente quais são as parcelas não integrantes, você tem que saber quais são as parcelas integrantes, tá? No nosso material a gente detalha para vocês quais são as não integrantes, que está na legislação de forma exaustiva, mas também a gente traz para vocês todas as integrantes para comparar para vocês. Não apenas em relação à lei e ao regulamento, mas também em relação à jurisprudência, como as bancas cobram. Então, quando há divergência jurisprudencial, a gente traz. Quando há uma pacificação jurisprudencial, a gente traz tanto das parcelas integrantes quanto das não integrantes, tá bom? As não integrantes são exaustivas, as integrantes, né, são aquelas que os que não estão na lista exaustiva de não integrantes. A legislação previdenciária traz expressamente algumas integrantes e outras tantas são integrantes, ainda que não estejam expressas na legislação, porque apenas a legislação traz de forma exaustiva as não integrantes, as parcelas sobre as quais não incide contribuição previdenciária, e diz que todas as demais que sejam aí retribuição ao trabalho serão integrantes, tá bom? Por fim não, na sequência, pessoal, é importante saber o conceito do salário de contribuição, mas lembrando que esse conceito é diferente para cada segurado. Pois é, o conceito de salário de contribuição, formalmente, tecnicamente, é diferente para o empregado doméstico, para o contribuinte individual, tá bem? Para o facultativo. Então, vocês precisam conhecer o conceito do salário de contribuição para cada tipo de segurado, né? Qual é o conceito de salário de contribuição para o facultativo? É o valor por ele declarado, entre o limite mínimo e o limite máximo do salário de contribuição, né? Para cada um deles, eu trago para vocês detalhadamente o conceito. E vocês têm que saber esse conceito, porque a banca sempre pede, não apenas as parcelas não integrantes e integrantes, como também os conceitos para cada tipo de segurado. E por fim, muito importante também, saber o conceito aí de quais são os limites mínimos e os limites máximos do salário de contribuição, tá certo? Olha só, o limite mínimo nem sempre é o salário mínimo mensal. Pois é, para algumas categorias de segurados, o limite mínimo do salário de contribuição é o salário mínimo horário, diário ou mensal, de acordo com a prestação do serviço feita. Então, né, enquanto para o contribuinte individual, por exemplo, o limite mínimo do salário de contribuição é um, para o empregado é outro, né, para o facultativo é outro. Então, é importante que vocês tenham todos esses conceitos bem consolidados. Beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Vamos lá, vai ficar salvo no YouTube? Provavelmente sim, né? Provavelmente está perto de sair esse edital. Eu também acho que está muito perto de ser autorizado, né? Primeiro vai ser autorizado, depois aí tem um tempo, segundo o cronograma que foi divulgado, para a publicação do edital, e depois um tempo para a realização da prova, tá bom? Então vocês que ainda não começaram a estudar, ou que estão no começo, dá tempo de se preparar e ser o primeiro colocado nesse concurso. O que não pode é comer bola. Agora, a cada dia que passa, vocês começam aí a perder um tempo que não será mais possível recuperar, porque nós estamos muito próximos aí na iminência de uma autorização, posteriormente de um edital de uma prova. Então, pessoal, recomendo, se você já é um aluno avançado, intensifique as suas revisões. Se você é um aluno em fase intermediária de estudo, consolide as suas, né? Consolide e se atente aí prioritariamente a esse estudo. Se você é iniciante ou ainda não iniciou, agora é a hora de você pegar esse material, né? Eu digo esse material por quê? Porque como vocês devem ter acompanhado aí, o Estratégia hoje ele está sendo responsável por aprovação de 80%, 90% ou até mais por cento, 80%, 90% ou mais, dentre todos os aprovados nos concursos mais recentes, seja da área fiscal, seja da área policial, Tribunal de Contas. Nós temos aprovado, pessoal, e vocês têm acompanhado provavelmente em nossas transmissões, né, de 10 vagas, os 8 provavelmente são nossos, né? De 40 vagas, 35, 38, 39, né? Então assim, nós temos aprovado muitos alunos. Isso tem dado aí aquela prova social da efetividade do material, das técnicas, do conteúdo. Por isso que eu falo, se você está começando a estudar agora, é a hora de pegar o seu material, de adquirir seu material, caso ainda não tenha, e iniciar o processo de preparação. Se você começar agora, você consegue sim, até autorização, edital e prova que se aproxima, mas você consegue ainda se preparar em excelência, em alta performance, desde que você utilize os melhores materiais e as melhores técnicas para não perder tempo. Fechou? Bora aqui, pessoal. Coloquem para mim aí no chat, pessoal, para que eu possa ter uma ideia, por favor, em que fase da preparação vocês estão. Fase avançada, já terminou tudo, estão revisando, fase quase concluindo, fase intermediária, fase inicial ou ainda vão começar.
Coloca para mim aqui, e aí eu dou uma dica para vocês de acordo com a fase que vocês estiverem aí, eu falo algumas coisas aqui, tá bom? O meu palpite para a banca, né, e meu desejo é Fundação Carlos Chagas ou Sebrasp. Até pelo volume, pelo tamanho desse concurso, que será gigante, é importante que seja uma banca nesse porte. Fechou? Coloquem para mim aí no chat, então, por favor, a fase que vocês estão desta preparação. Bom, pessoal, então nós sabemos agora que o sétimo assunto mais cobrado é o salário de contribuição, com ênfase às parcelas não integrantes, depois das parcelas integrantes, ao conceito do salário de contribuição e aos limites. Vamos lá. Olha só, a intermediária, quase concluindo, intermediária, inicial, a Amanda, intermediária, né? Bora lá, um ano de preparação bom, estudando as 6 semanas, inicial em direito previdenciário, quase concluindo, inicial, ó, tem vários iniciais aqui no Domingos, Deia, Kelly, ó, vários iniciais aqui. Pessoal, para vocês que estão em fase inicial de preparação, primeiro vocês precisam afiar o machado para depois sair dando machadada. Vocês precisam, né, saber qual a forma mais efetiva de se preparar, né? Nós temos aí alguns eventos que nós transmitimos dando todas as melhores dicas para a preparação. São eventos gratuitos que estão disponíveis aqui no nosso canal, tá certo? Vocês também podem pegar no meu canal do Telegram, que eu vou deixar ao final dessa transmissão, todos os slides gratuitamente para que vocês possam fazer as suas revisões em alta performance, tá certo? Você que é aluno iniciante aí, você tem que seguir firme, porque vai dar tempo de você concluir esse edital e passar entre os primeiros colocados. Intermediário, segue firme para concluir e iniciar o processo de revisão, que é o mais importante, né? A revisão, não aquela durante a preparação, mas aquela posterior à preparação. Você que é avançado, não deixe de utilizar as ferramentas de alta performance, de utilizar as melhores técnicas para memorização, as melhores técnicas, resolver milhares de exercícios, fazer, né, caderno de exercícios, utilizar o Anki para memorizar conceitos, né? Enfim, coisas que você estudou, você que está avançado, coisas que você estudou há muito tempo, é importante você rapidamente voltar a esses assuntos, né, e revisá-los sempre. Mantenha sempre assuntos antigos no seu ciclo com menor incidência, de maior incidência para os assuntos novos, menor incidência para os já concluídos, mas não deixe de permanecer constantemente revisando os assuntos já concluídos, tá certo? Você pode usar também o passo estratégico, que é uma excelente ferramenta que traz para vocês aí as revisões daquilo que é prioritário, mais cobrado, questões inéditas, né, simulados de questões inéditas de provas anteriores. Tudo isso é importante. Em breve eu vou trazer para vocês, né, como já havia prometido, um curso de questões também para vocês avançados e que vocês iniciantes podem usar também para a sua preparação. Beleza? Vamos seguir. Obrigado, Lucilene. Muito bom vê-la aqui com a gente. Lucilene Oliveira, obrigado pela mensagem. Assim que vocês forem aprovados, terei o prazer de recebê-los pessoalmente na sede do Estratégia. Vou estar lá na sede do Estratégia para recebê-los, para fazermos uma grande festa comemorando a aprovação de vocês. Vamos sair, né, para jantar, muitos de vocês eu teria o prazer de dividir uma bancada de webinário e entrevistá-los para que vocês contem como foi a trajetória. Então, estaremos juntos muito em breve para um bate-papo, para um encontro, para um abraço e para a comemoração da sua aprovação. Vamos para o 8º assunto mais cobrado, pessoal. Manutenção e perda da qualidade de segurado. Pois é um assunto importante, muito importante, né? Não está entre os 7 primeiros, mas é o 8º, dentre muitos assuntos. Este também é um assunto muito importante. E vamos ver como que isso é relevante. Qual é o assunto mais cobrado dentro de manutenção e perda da qualidade de segurado? Olha só. Seguindo. Manutenção e perda da qualidade de segurado. Assunto mais cobrado. Período de graça de segurado que deixar de exercer atividade remunerada. Pois é, o tópico mais cobrado é quando aquele segurado deixa de exercer atividade remunerada, qual será o seu período de graça? Quando terá 12 meses de período de graça, 24 ou 36, né? Lembrando que período de graça é aquele período em que o segurado, mesmo depois que deixar de contribuir, né, mesmo depois que deixar, por exemplo, de exercer uma atividade remunerada e, consequentemente, deixar de contribuir, ele mantém a sua qualidade de segurado, preservando seus direitos previdenciários, tá bom?
Depende do caso, ele pode preservar quando deixa de exercer atividade remunerada. Tem alguns casos em que ele mantém por 12 meses, por 24 meses ou até por 36 meses a qualidade de segurado. E este é o assunto mais cobrado dentro de manutenção e perda da qualidade de segurado. E o segundo? O segundo assunto mais cobrado é aqui, ó. É o período de graça do segurado em gozo de benefício. Pois é, a banca sempre cobra qual é o período de graça do segurado em gozo de benefício, né? Como vocês sabem, o segurado em gozo de benefício mantém a qualidade de segurado sem limite de prazo. Mas tem uma novidade, exceto o auxílio acidente. Então, tirando o auxílio acidente, os demais benefícios ele mantém a qualidade de segurado enquanto, né, estiver em gozo do benefício. Bom, qual é o terceiro? O terceiro assunto mais cobrado dentro de manutenção e perda da qualidade de segurado. Vamos para a tela. É no caso do segurado facultativo, pessoal. Qual é o período de manutenção da qualidade de segurado do facultativo, né? E como é que é feita essa contagem? Ou seja, o facultativo ele deixa de contribuir quando atrasa ele deixa de ser segurado quando atrasa contribuições? Pois sim. Quantas contribuições? E a partir de quando ele perderá essa qualidade de segurado? Pois esse é o terceiro assunto mais cobrado, né, dentro da perda da qualidade de segurado, manutenção e perda. Primeiro, né, o que deixa de exercer atividade remunerada. O segundo, aquele que está em gozo de benefício. O terceiro, o facultativo. Na sequência, o mais cobrado, olha só, é a qualidade de segurado daquele que estava em segregação compulsória, né? Após cessar a segregação compulsória, qual o prazo da manutenção da sua qualidade de segurado? Na sequência, qual o período de manutenção da qualidade de segurado do segurado detido ou recluso? E por fim, o menos cobrado dentre todos, é qual a manutenção da qualidade de segurado daquele segurado incorporado às Forças Armadas. Então veja, o mais cobrado aqui dentre esses aqui é o facultativo, depois aquele que cessou a segregação quando estava acometido de doença de segregação compulsória, na sequência aquele que estava detido ou recluso após o livramento, né? Após ser colocado em liberdade, qual o período de graça para o segurado detido ou recluso, e por fim, qual é a manutenção da qualidade de segurado quando incorporado às Forças Armadas, né? Vocês têm que saber então, né, 6 meses do facultativo, mas quais são as regras, os 12 meses para aquele que estava afastado por motivo de doença de segregação compulsória, 12 meses também detido ou recluso que após o livramento, e os 3 meses aí para aquele segurado incorporado às Forças Armadas. Vocês precisam saber disso, porque isso é muito cobrado com frequência nas questões de prova. Beleza? Este é o 8º assunto que eu considero mais importante nas provas do INSS para a próxima prova, analisando provas anteriores e tendência de prova posterior. Fechou? E isso vai ser aí, na minha opinião, o 9º assunto mais relevante. O 8º assunto mais relevante. E qual que é o 9º assunto mais relevante? Vamos a ele. O 9º assunto mais relevante é legislação previdenciária. Mas antes de seguirmos legislação previdenciária, volta para mim. Eu vou responder a pergunta do Flávio Cabral. Professor, quem estuda para o INSS dá para aproveitar para a Receita Federal? Sim. O conteúdo do INSS de direito previdenciário é o dobro do conteúdo de direito previdenciário da Receita Federal. Todo o conteúdo da Receita Federal está incluído no conteúdo de direito previdenciário do INSS. Então, se você estudar direito previdenciário para a Receita Federal, você só estudou metade do conteúdo do INSS de direito previdenciário. Mas se você estudar direito previdenciário para o INSS, você estudou todo o conteúdo programático para a Receita Federal, tá bom? Os conteúdos programáticos da Receita Federal, em regra, são bem maiores do que o do INSS, menos em direito previdenciário, que o do INSS é o dobro do conteúdo da Receita Federal. Repito, sendo que o da Receita Federal está totalmente contido dentro do conteúdo do INSS. Fechou? Beleza. Muito bem. Cristiano Oliveira falou, né? O incorporado às Forças Armadas, 3 meses de período de graça. E o bandido, após ali o seu livramento, 12, né? Isso é realmente injusto, mas é o que cai na prova, é o que você precisa saber para ser aprovado. Perfeito? Muito bem, pessoal. Professor, quem está estudando para analista do INSS precisa complementar algo
para o cargo de técnico, especificamente em direito previdenciário, né? Na última prova, em direito previdenciário, os únicos assuntos que foram cobrados para analista, o conteúdo é praticamente idêntico. Eu diria que 99% idêntico em direito previdenciário para técnico e analista. Apenas que para analista é cobrado ali, pelo menos na última prova ali, um assunto específico sobre parcelamento previdenciário, compensação previdenciária e infração previdenciária. Ok? O resto é tudo igual. Fechou? Muito bem, vamos seguir aqui para o novo assunto, o nono assunto mais cobrado, estamos quase acabando, legislação previdenciária. Ora, o que é cobrado em legislação previdenciária? Bom, em primeiro lugar, dentro de legislação previdenciária, o que é mais cobrado é a competência legislativa, né? Quem é competente para legislar sobre seguridade social? Quem é competente para legislar sobre previdência social, tá? E a competência ela é exclusiva, ela é concorrente, ela é subsidiária, enfim. Tudo isso vocês aprendem lá em competência legislativa. Interrompendo, uma pergunta relevante do Eric Bonfim. Professor, quem está no início, dá para fechar o edital? Dá, desde que você comece o quanto antes. Por que eu penso assim? Penso que a autorização está muito próxima de sair. Só que entre a autorização e o edital existe um tempo. E depois, entre o edital e a prova, um outro tempo, né? Existem alguns períodos aí que inclusive, recentemente foi divulgado aí um cronograma de intenções para o pós-autorização, né? Isto posto, pessoal, então mesmo que vocês comecem a estudar agora, vocês vão ter um tempo para estudar até a autorização, um tempo para estudar entre a autorização e publicação do edital, e mais um bom tempo entre o edital e prova. Considerando esse tempo, que aí vai ser provavelmente de 4 a 6 meses ali, vocês vão sim conseguir, começando agora, fechar o edital. Porque a autorização não saiu ainda. Então nem a autorização saiu. Então já comecem a estudar e vocês sim, começando hoje, vamos colocar como data um marco hoje. Ó. Hoje, se você começar, eu acredito realmente que você fecha o edital. Porque o conteúdo do INSS não é tão extenso. Todo o conteúdo programático do INSS não é extenso. Então você consegue sim, né, em 4, 5, 6 meses bem orientado, fechar esse edital. Tá bom? Claro que se tiver 7, 8, 9, melhor ainda. Mas para que você tenha todo esse tempo, tem que começar a estudar agora. Beleza? Voltando aqui, pessoal. Bom, competência legislativa é o assunto mais cobrado dentro de legislação previdenciária. Na sequência, o que as bancas cobram como assunto queridinho dentro de legislação é a interpretação da legislação previdenciária. E dentro da interpretação, o que eles mais gostam é a interpretação, né, teleológica ou finalística. Essa é uma das principais e mais cobradas. Também a sistemática é uma interpretação bastante cobrada, né? A literal também é bem cobrada. Pois bem, então dentro dos assuntos mais cobrados de legislação previdenciária, eu destaco a interpretação. A interpretação que dá aí o alcance das normas que existem, né? O sentido e o alcance da legislação pelo intérprete da lei. E isto coloco aí que essas interpretações são cobradas, e dentre elas a interpretação teleológica ou finalística, aquela sistemática também é muito cobrada, e a literal são as principais. Na sequência, conteúdo, fontes e autonomia, né? O conteúdo da legislação previdenciária, a diferença entre lei, legislação, fonte primária, fonte secundária, as fontes formais, as fontes que não são formais, a parte de lei, de jurisprudência, a autonomia, né, do direito previdenciário. Pois é, o direito previdenciário, pessoal, ele ainda que pertença a um sistema, ele possui autonomia didática, né? Ele é estudada, é uma disciplina separada, possui autonomia didática, mas não é independente. Cuidado, né? Tem gente que cai na prova que o direito previdenciário é independente dos demais ramos do direito. Não, não é independente. Ele faz parte de um sistema em que ele depende do direito constitucional, administrativo, tributário, trabalhista. Então, ele faz parte de um conjunto, mas ele é autônomo quando do seu estudo, né? Essa autonomia do direito previdenciário, autonomia didática. Tudo isso vocês têm que saber. Na sequência, a vigência, pessoal. A vigência, né, quando que entra em vigor as normas previdenciárias, quando há previsão, quando não há previsão no ato legislativo previdenciário, né? Também a diferença entre vigência e eficácia, né? Respeitando aí, portanto, no caso da eficácia, o princípio da anterioridade nonagesimal, que você já estudou, já sabe, aquele princípio da anterioridade nonagesimal, ou anterioridade mitigada,
no caso de instituição ou majoração de contribuição previdenciária, contados da data da publicação da lei. Enfim, tudo isso está aqui dentro de vigência e de eficácia. Na sequência, hierarquia, pessoal. Qual é a hierarquia das normas previdenciárias? Primeiro a Constituição Federal, depois as leis, né, e as medidas provisórias que têm força de lei. Na sequência, né, temos outras normas primárias, até chegarmos nas normas secundárias, que são decretos, né, instruções normativas e outras. Tudo isso está na hierarquia. E por fim, a integração. A integração da legislação previdenciária, é o assunto menos cobrado, apesar de ser cobrado, que é quando não há norma a ser interpretada. Então o legislador tem que preencher lacunas. E como é que ele preenche as lacunas da lei? Por meio da integração, né? Lembrando que a analogia é uma das formas de integração, né? Os princípios gerais de direito, né, são aí relevantes para o preenchimento dessa lacuna, a equidade e outros aí, tá certo? As práticas reiteradamente observadas, tudo isso é importante na integração. Lembrando que a diferença de interpretação e integração é que na interpretação a norma existe e deve ser interpretada para o melhor sentido e alcance, enquanto que na integração a norma não existe. Mas o fato de não existir uma norma específica para aquele caso não pode dispensar aí a aplicação da lei a ela, que deve ser, portanto, o aplicador da lei, o juiz, por exemplo, deve integrar a norma, né, principalmente por uma analogia, prioritariamente, para que possa, então, aí, já que não tem norma sobre um caso específico, por analogia, a lei deve ser aplicada, ou usando-se princípios gerais de direito, né, e princípios gerais de direito, princípios gerais de direito previdenciário, a própria equidade, as práticas reiteradamente observadas. Isto são os assuntos cobrados dentro de legislação previdenciária. E para fechar nossa lista dos 10 assuntos queridinhos do direito previdenciário para o INSS, vamos ao 10º assunto. Olha só, volta na tela. A arrecadação e recolhimento da contribuição previdenciária aqui no regime geral de previdência social. Pois é. Tá aqui, ó. A arrecadação e recolhimento, né, é importante. Dentre os assuntos eu coloquei em 10º, mas ele está na frente de muitos outros, tá, pessoal? Não existem apenas 10 e esse é o 10º porque ele é o último, não. Existem muitos assuntos em direito previdenciário, mas este é o 10º, por quê? Porque ele é um dos mais importantes, porém existem 9 mais importantes do que ele na minha análise. Fechou? Arrecadação e recolhimento. Como é que isso pode ser cobrado? Em qual ordem de relevância? Vamos ver. Muito bem, deixa eu beber um golinho de água aqui. Para fechar, pessoal, os 10 assuntos mais cobrados em direito previdenciário. Dentre eles, o 10º colocado na minha leitura, mas muito importante, é a arrecadação e recolhimento das contribuições previdenciárias. O mais cobrado dentre a arrecadação e recolhimento são as obrigações das empresas e das equiparadas, né, pessoal? Como assim, professor, obrigação das empresas ou equiparadas? Olha, no caso da empresa que contrata empregado, trabalhador avulso, que contrata contribuinte individual, ela é obrigada a reter e recolher a contribuição, né, no prazo previsto. Tem aí uma série de obrigações, né, quando contrata pessoa jurídica mediante empreitada, cessão de mão de obra, tem que reter e recolher. Tem muitas obrigações, né? O órgão gestor de mão de obra, no caso do trabalhador avulso, que trabalha em zona portuária. Enfim, tem várias obrigações. Existe inclusive lá no regulamento, né, e também na lei, né, um artigo que fala a empresa é obrigada a. E lá fala das obrigações da empresa ou da equiparada. E são essas obrigações os assuntos mais cobrados dentro de arrecadação e recolhimento. Tá certo? Na sequência, os assuntos mais cobrados são aqui, ó, não vou nem fechar na tela, ó. Obrigações acessórias. Aqui, ó. Obrigações acessórias. As obrigações acessórias, elas são importantes, muito importantes, são cobradas sempre na prova. Dentre elas, as mais cobradas são folha de pagamento e GFIP, né? Quem tem que constar na folha de pagamento? Como deve ser a forma da folha de pagamento? Por estabelecimento ou por empresa? Tem que ter todos os segurados ou apenas os empregados? Não, todos, inclusive os contribuintes individuais, os sócios, né, que são contribuintes individuais, todos os segurados, trabalhadores avulsos, todos eles têm que constar em folha de pagamento, né? É por empresa? Não, por estabelecimento ou por obra de construção civil, né? Ou por tomador de serviço. Tudo isso, pessoal, vocês têm que saber sobre a folha de pagamento.
é a obrigação acessória mais cobrada, junto com a GFIP, né? A GFIP, que era então ali a guia de recolhimento do Fundo de Garantia em Informações da Previdência Social, era um documento de informações da Previdência, né? E também um documento, né, que servia para concessão de benefícios previdenciários e também para fins de declaração e recolhimento da contribuição previdenciária, né? Tudo isso vocês têm aí como obrigação acessória. E muitas outras, a obrigação de manter arquivo digital, né? As obrigações de, enfim, cadastrar obra de construção civil, de uma série de obrigações que vocês estudam e que devem sim memorizar para a prova. Na sequência, pessoal, os prazos de recolhimento. Muito importante saber quais são os prazos de recolhimento que vencem no dia 15 do mês seguinte, quais são aqueles que vencem no dia 20 do mês subsequente, qual aquele que vence 2 dias úteis após o evento, quais são os prazos de recolhimento que devem ocorrer ali no dia 20 de dezembro. Ora, todas as regrinhas sobre prazo de recolhimento, quando cai em dia útil, tem que pagar antes ou depois, depende. Tem casos, né, nos casos que vencem no dia 15, caiu em dia, o vencimento em dia que não seja dia útil, pode prorrogar para o dia útil seguinte. Né? Os demais tem que antecipar para o dia útil imediatamente anterior. Né? Temos aquele prazo ali do empregador doméstico, a sua contribuição junto com o do empregado doméstico a seu serviço, bem como a do segurado especial, né? Quando tem empregado a seu serviço, também tem aquele prazo. Tudo isso, pessoal, vocês têm que saber. Os prazos de recolhimento de cada uma das contribuições previdenciárias. Não só o prazo de recolhimento, quem se enquadra em cada prazo, bem como qual a regra de antecipação ou postergação, caso caia em dia não útil. Tudo isso vocês têm que saber. E para fechar, pessoal, né? Isso, mudou o prazo do segurado especial, exatamente. Né? Muito bem observado, Edenildo Cavalcante. E isso aí vocês precisam saber. A nova do segurado especial, né? A do empregador doméstico, tudo isso para você. Beleza? Tanto do empregador doméstico quanto a do segurado especial. Estes vocês precisam saber, já que vocês mudou, né? E isso é importante. E por fim, retenção e responsabilidade solidária. Pois é, quais são os casos de retenção por cessão de mão de obra, empreitada de mão de obra, quando há ou não a responsabilidade solidária. Tudo isso também pode ser cobrado dentro do assunto arrecadação e recolhimento. Bem, pessoal, vimos aqui os 10 assuntos mais relevantes. Vamos recapitular? Então, vamos lá. Vamos ver se a gente lembra de todos. O primeiro foi a parte de benefícios do regime geral de previdência. O segundo, após os benefícios, foi seguridade social. O terceiro foram os segurados do regime geral de previdência. O quarto, LOAS. O quinto, depois de LOAS, foram os dependentes. Né? O sexto, se não me engano, origem e evolução legislativa. O sétimo, vamos confirmar o sétimo, acho que foi manutenção e perda da qualidade de segurado. O oitavo, vamos ver aqui, vamos confirmar aqui para não falar bobagem. O sétimo, salário de contribuição. O oitavo é que foi manutenção e perda da qualidade de segurado. O nosso nono assunto mais importante, legislação previdenciária. E o nosso 10º assunto mais importante, a arrecadação e recolhimento. Lembrando que dentro deles eu tentei ali detalhar por uma ordem de relevância, né? Do mais relevante para o menos relevante dentro de cada assunto. E eu trouxe para vocês isso para que vocês conhecessem aí este assunto. Beleza? Agora, pessoal, eu vou passar para vocês, que você que teve paciência de ficar acompanhando a aula até agora, eu vou passar o meu canal do Telegram, para que você, caso ainda não esteja lá, você possa obter todos os slides diagramados, todos os meus esquemas, os meus diagramas, todos do curso completo de Direito Previdenciário. Eu disponibilizei de cada uma das aulas transmitidas e gravadas os slides diagramados, todos para vocês gratuitamente. Né? É um material de muito valor agregado. Tá? Foram meses de trabalho, de desenvolvimento, de estudo, desenvolvendo esses slides, de forma diagramada para vocês, e vocês terão acesso a eles no meu Telegram. Né? E também vou passar, como eu prometi, o desconto. Você que ainda não é aluno, não é assinante, eu vou passar para vocês aqui a oportunidade que você tem hoje de conseguir esse material para se tornar aluno do Estratégia, para se tornar um dos próximos aprovados do INSS, para estar entre os primeiros colocados, como a maioria dos primeiros colocados dos últimos concursos, como vocês sabem,
né? 80%, 90% dos aprovados, incluindo quase todos os primeiros, são alunos do Estratégia. E se você quer ser aluno do Estratégia também, olha o que eu tenho para você aqui, ó. Estude com Estratégia até 10 de maio, viu, pessoal? Só até 10 de maio. Depois não adianta falar, professor, perdi o desconto, não dá para conseguir de novo? Não, pessoal, aqui, ó, até 10 de maio, vamos colocar lá no slide para vocês. 10 de maio, continue aí que eu já vou passar o canal do Telegram para vocês, ó. O pacote regular para analista do Seguro Social, com os conhecimentos básicos, 12 de R$ 44,90. E analista com os conhecimentos específicos de serviço social, 12 de R$ 74,90. Para o médico perito previdenciário, que provavelmente não é a intenção de vocês aqui, são 12 parcelas de R$ 84,90. E o que a maioria deve querer aqui, que é o técnico do Seguro Social, eu até vou destacar aqui em amarelo, ó, de 12 de R$ 79,90 até o dia 10 de maio, será 12 de R$ 64,90. O pacote, pessoal, completo, com todas as aulas, as videoaulas, o fórum de dúvidas, né? Enfim, tudo que o pacote oferece para você, e não é pouca coisa. Passo estratégico. Passo estratégico é um material para revisões avançadas, com bases em análises estatísticas, com simulados de questões inéditas, com análise de questões de provas anteriores. É um material fantástico. Para analista, pessoal, de conhecimento básico, ó, o passo estratégico sai 12 de R$ 19,90. Não existe o passo estratégico para a área específica de serviço social e nem para perito, né? Temos para analista conhecimentos básicos e para técnico. E o técnico, pessoal, de seguro social, o passo estratégico, que é uma ferramenta fantástica, e eu recomendo muito para vocês também, é 12 de R$ 29,90. 12 parcelas de R$ 29,90. Só que o melhor de tudo, pessoal, na minha concepção, não é nem o pacote nem o passo estratégico. É o pacotaço, que você já obtém o pacote e o passo estratégico juntos. Juntos é o melhor negócio, tá certo? Você vai pagar pelo pacote mais o passo, ó. Vamos começar pelo de técnico aqui, que é o mais importante de todos aqui. De 12 de R$ 104,90, você com 12 parcelas de R$ 84,90 vai ter todas as aulas do pacote, todas as aulas do passo estratégico, todas as videoaulas, fórum de dúvida, tudo que você tem direito aqui por 12 de R$ 84,90. E se você quer ser analista do Seguro Social para conhecimentos básicos, você vai obter o pacotaço por 12 de R$ 54,90. Se eu fosse você, eu nem olhava para o pacote nem para o passo, eu olhava direto para o pacotaço, tá? Com certeza é o melhor negócio. Por uma diferença aí de R$ 20 a mais do pacote, você vai obter aí, no caso do técnico do Seguro Social, ao invés de você pagar R$ 64,90 no pacote, paga R$ 84,90, R$ 20 a mais por mês, compra o pacotaço. Você vai ter as aulas do pacote do passo, e as aulas do passo, pessoal, são fantásticas. São resumos de todas as matérias, viu, pessoal? Não é só de direito previdenciário, não. Esse é o preço do pacote de todas as disciplinas, todos os PDFs e todas as disciplinas, né, do concurso, com as videoaulas, com o passo estratégico, no caso do pacotaço, de todas as disciplinas. Tudo isso por R$ 12 de R$ 84,90. Eu recomendo, compra o pacotaço, nem olha para o pacote ou para o passo, porque pela diferença de preço, a vantagem é gigantesca. Seguindo, sistema de questões. Ora, se você for assinar o sistema de questões, né, plano de um ano, 12 de R$ 39,90. Ao invés de ser 12 de R$ 64,80, vai para 12 de R$ 39,90. A assinatura básica, que de básica não tem nada, né? Já é completinha. Opa, volta aqui para o slide. Olha só. Assinatura básica de 12 de R$ 164,70 vai para 12 de R$ 99,90 para você ter assinatura básica, que tem os cursos de cursos, né? São milhares de cursos em PDFs, videoaulas, né? Vocês têm acesso aí a uma infinidade de ferramentas, coisas que na concorrência é no pacote avançado, na assinatura avançada, aqui você tem na assinatura básica. Temos a assinatura Premium. Premium de 12 de R$ 264,70. Vocês podem pagar 12 de R$ 199,90. Aqui você vai ter, além de tudo que tem na básica, vai ter o passo estratégico, né, e algumas outras vantagens. E a Platinum, que é um plano mensal, é um plano caro, mas é mensal, porque traz uma vantagem aí
de um acompanhamento pessoal, personalizado do programa de coaching, além de outras vantagens. Isso no plano de 1 ano. E no plano de 2 anos, pessoal, daqui a pouco eu mostro para vocês o que contempla na assinatura básica, na Premium e na Platinum. 2 anos, ó, sistema de questões, 12 de R$ 59,90. Mesmo sendo um plano de 2 anos, você só paga 12 parcelas. 12 de R$ 59,90 na básica, 12 de R$ 149,90. Na Premium, 12 de R$ 333,90. E na Platinum não muda nada, porque aqui é mensal, tá? É R$ 599,90 por mês, mas dá um acompanhamento aí pessoal, personalizado. Vamos ver o que cada um desses pacotes, dessas assinaturas tem? Olha só. Seja para 1 ano ou para 2 anos, tá? O que tem na assinatura básica? Assinatura básica tem Estratégia Cast, que seria 12 de R$ 24,90, mas você não paga, ela vai entrar já na assinatura básica. Sistema de questões seria 12 de R$ 39,90, você também não paga, já vai na assinatura básica. Então você ganha o Cast, você ganha o sistema de questões, ganha os cursos e pacotes, os cursos exclusivos, tem acesso ao fórum de dúvidas, resumos e bizus, mapas mentais, marcações dos aprovados, livro digital simplificado e monitor de performance. Tudo isso na assinatura básica. E na Premium? Na Premium você tem tudo isso e mais. Trilha estratégica, fantástica trilha estratégica, te dá o caminho passo a passo do que você tem que fazer para dar a melhor performance para a sua preparação. O passo estratégico, material fantástico também. Acesso às monitorias e às salas VIPs. Das assinaturas, essa aqui eu considero o melhor custo-benefício, né? E temos a Platinum, que tem acesso a tudo o que tem nas outras duas anteriores, e mais um acompanhamento do coaching. Tem as trilhas estratégicas individualizadas, faz parte da comunidade Platinum, tem acesso às discursivas com correção e também acesso gratuito aos aulões presenciais. Beleza, pessoal? Então vocês conseguem aí, basta apontar o seu celular para esse QR Code que aparece aí na tela, ou entrar lá na descrição do vídeo, vocês terão acesso a tudo isso. Fechou? Bora para mim. Bem, pessoal, então se você ainda não é nosso aluno e quer iniciar o processo de preparação em alta performance, se você ainda não é nosso aluno e quer ter acesso aos pacotes, ao passo estratégico, eu recomendo que você compre o pacotaço. O pacotaço ele tem um custo-benefício fantástico, porque ele já traz o pacote, traz o passo estratégico e te coloca com as melhores ferramentas do mercado para você se disputar e ser um dos primeiros colocados no próximo concurso do INSS. Se você quer uma assinatura ilimitada, você pode assinar a assinatura básica, que de básica não tem nada, ela tem muitas ferramentas, né? Você pode ter acesso também à assinatura Premium, assinar Premium, que traz coisas importantíssimas como a trilha estratégica e como passo estratégico, e também a Platinum, que aí é para quem precisa de um acompanhamento, né, personalizado de um coach, né, fazer parte do programa de coaching, precisa também aí de uma trilha individualizada, aquela pessoa que precisa de um acompanhamento mais detalhado e está disposto a investir mais. Caso contrário, a Platinum, a básica, tem tudo o que você precisa, ou se o seu foco é o INSS, vai para o pacotaço, pessoal. O pacotaço do INSS é o melhor material para você ser aprovado no INSS. Fechou? Deixa eu dar uma lida aqui nesse chat. Vamos bater o nosso papo final e encerrar a transmissão de hoje. Olha só. A Marli fala, professor, fase inicial e com bastante dificuldade em seguir o cronograma. Fique tranquila, Marli, por quê? Porque conforme o seu organismo, a sua mente, conforme você vai se acostumando com a metodologia de preparação, com a rotina de estudos, essa rotina se torna cada vez mais fácil. Por mais que o nível de complexidade dos assuntos não aumentando, a quantidade de disciplinas também, você percebe que esta dificuldade de seguir o cronograma no começo, quando você se acostuma com o processo, ela se torna cada vez mais fácil. Com o tempo, você percebe que você vai estudar muito mais e muito melhor em menos tempo, porque você vai estar preparada, condicionada. O importante é manter o comprometimento, a disciplina e a regularidade. Isso é o mais importante. Tá bom? Para técnico do Seguro Social, o pacote regular tem simulados? Creio que sim. No meu material, por exemplo, tem vários simulados lá dentro, tá? Tanto com questões de provas anteriores como com questões inéditas. Agora, os simulados adicionais, eu não sei informar para você agora quais que ele coloca dentro do pacote e quais que ele coloca exclusivamente para os assinantes, tá bom? Vamos seguir aqui. Obrigado, Renan. Diz que vale a pena o curso só pelas aulas de previdenciário. Muito obrigado, né? Fico lisonjeado e tudo que eu puder fazer e farei e continuarei fazendo
para a aprovação de vocês. Eu estou montando agora, pessoal, fase final de preparação da legislação previdenciária comentada, todos os artigos ali da Lei 8.212, 8.213, do Regulamento da Previdência, da Constituição, juntando todas elas, comparando e comentando. Vai ser um material fantástico. Estou montando, finalizando também, um resumo completo e compilado de todos os assuntos para a prova do INSS, tá certo? E também um roteiro de preparação em alta performance. Tudo isso eu estou em fase final de preparação. Em breve eu vou disponibilizar. Obrigado. Beleza. O sistema de questões aqui, está falando do Bruno Menezes, né? Bruno, o sistema de questões está um pouco falho. Ora, são milhões de questões, né? Muitas delas comentadas, só que o problema é que a legislação é muito dinâmica. Então, vocês têm que estar sempre se atentando a conforme a legislação vai alterando. Claro que as milhões de questões no sistema de questões não conseguem ser alteradas na mesma velocidade. Mas é para isso que vocês têm aí o professor de vocês que vai atualizando o material, atualizando os vídeos, vai atualizando aí os conteúdos e sempre divulgando para vocês. Inclusive, eu lancei um curso, pessoal, que eu recomendo muito para vocês. É um curso que eu considero que lá estão, dentre esses assuntos que serão os mais cobrados na próxima prova, todo o compilado do que deve ser mais cobrado, que é a reforma da Previdência diagramada e a nova legislação para o INSS. Esse curso, pessoal, que eu lancei, chamado Reforma da Previdência Diagramada e a Nova Legislação para o INSS, eu compilei todas as alterações da reforma da Previdência, por assunto, com comparação como era, como ficou, com exemplos, com questões, com simulados, com vídeos também, PDF, vídeos, tudo isso nesse curso completíssimo. É o curso mais completo que existe no mercado, no Brasil, sobre reforma da Previdência e a nova legislação para o INSS. Né? É um curso que você pode... Joga no Google lá que você vai achar. Reforma da Previdência diagramada e a nova legislação para o INSS. Rubens Maurício, Estratégia Concursos. Vocês vão chegar a esse curso. Eu recomendo demais, pessoal. O custo dele, o investimento nele é muito baixo. E eu acredito que esse será o material mais valioso, mais importante e mais cobrado na próxima prova do INSS. Desses assuntos que eu falei aqui, os tópicos e subtópicos mais cobrados são aqueles que foram alterados. E para você saber exatamente o que foi alterado, como era, como ficou e o que você tem que saber para a prova, os macetes, os detalhes, esse curso é muito importante. Beleza? Seguindo. Vamos lá. Professor, sou intermediário. Posso dar pela trilha? Pode dar pela trilha. Obrigado, Antônio, pela mensagem. Sobre as chances de exigência de nível superior para técnico? Nenhuma. Não tem como, porque precisa de uma alteração legislativa, tá? Não basta querer que seja e mudar, não. Não basta que o Ministério da Economia, né, o próprio governo queira alterar, que altera, não. A determinação de nível médio para técnico do Seguro Social decorre de lei. E para que haja uma alteração, precisa cumprir todas as etapas de uma via crucis legal, tá? E para que esta lei seja alterada, há muitas variáveis, inclusive interesse político não há nisso, né? Geraria aí provavelmente precedentes para pedido de equiparação, para problemas de competências. Então não haverá nível superior para técnico. Há certeza, porque não há tempo hábil para qualquer alteração legislativa e nem interesse nela, de que cobre nível superior para o técnico. Vai ser nível médio para o técnico, nível superior para o analista, tá ok? Muito bem, eu fico agora, pessoal, querendo agradecer vocês aí pela gentileza. O nome do curso que eu acabei de falar é Reforma da Previdência Diagramada e a Nova Legislação para o INSS. Reforma da Previdência Diagramada e a Nova Legislação para o INSS. Pode jogar lá no Google que você encontra. Esse será, por certo, o material mais importante dentre todos os materiais para a sua próxima prova do INSS. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque esse material não apenas traz todas as alterações, mas ele consolida, compila todas as alterações no mesmo lugar, no mesmo curso, no PDF, nas videoaulas, nas questões já atualizadas, que eu atualizei todas, questões inéditas para a nova legislação, e também eu trago para vocês de forma comparada o que era e o que ficou, para que vocês então já saibam o que não é mais e como ficou. Eu considero o assunto mais importante, reforma da Previdência diagramada e a nova legislação para o INSS. E agora, qual é o meu Telegram? Para que vocês possam buscar o material gratuito lá. Tá aqui, ó. Joga na tela. Olha só, pessoal. O meu Instagram, para me acompanhar nos eventos, está aqui na tela, ó. @prof. Rubens Maurício é o meu Instagram. Lá vocês saberão dos próximos eventos e de tudo que a gente for lançando.
O meu Telegram, pessoal, principal fonte de comunicação com vocês e disponibilização gratuita de material, é o Previdenciário Diagramado. Basta você ir lá no Telegram e colocar Direito Previdenciário Diagramado ou simplesmente digitar no campo de pesquisa Previdenciário Diagramado. Você vai ter acesso ao meu canal e vai poder voltar ali na linha do tempo e buscar todos os materiais que eu disponibilizei lá para vocês gratuitamente. Só esses materiais custariam muito, né, numa venda, muito valor agregado. São muitas, mas são, né, mais de 20 PDFs com todo o conteúdo diagramado para sua consolidação e revisão, e isso gratuitamente para vocês, né? Portanto, aproveitem. Aproveitem enquanto está lá gratuitamente. E por fim, pessoal, meu YouTube, eu publico pouco lá, mas como eu sempre digo, em breve eu devo trazer muitas coisas para vocês lá. Muitas novidades. Por hora, fiquem aqui com o meu, principalmente com o meu Instagram e principalmente com o meu Telegram. Mas já deixa lá, já faz sua inscrição no meu YouTube também, já fica garantido ali a sua inscrição, tá certo? Pessoal, voltando para mim, quero agradecer a todos vocês que ficaram até o final, todos vocês que participaram deste evento. Creio eu que esse evento vai ficar disponível para todos vocês, né? Vai ficar disponível no YouTube para que vocês possam assistir outras vezes. Para quem não assistiu o evento inteiro, possa assisti-lo, né, posteriormente para ter aí o conhecimento dos assuntos mais cobrados. E a partir da próxima segunda-feira, pessoal, a partir da próxima segunda, teremos aí aulas de assuntos bem específicos para a prova do INSS, né? Assuntos estes que teremos a partir então da próxima segunda-feira, das 19 às 22h30, por 5 semanas subsequentes. Fechou? Espero vocês então na próxima segunda-feira, das 19, né? Para você que está assistindo ao vivo aqui, a partir da próxima segunda-feira, que será dia. Deixa eu ver aqui. Próxima segunda-feira, dia 9 de maio de 2022. Perfeito? Então, a partir da próxima segunda-feira, dia 9 de maio de 2022, teremos então aulas de assuntos específicos e também atualização do BPC Loas, né? E falaremos aí de outros assuntos que vão ser incorporados ao nosso curso. Fechado? Pessoal, boa noite, muito obrigado a todos, fiquem com Deus. Eu mantenho vocês informados pelo Telegram e pelo Instagram em relação ao nosso curso de testes e também, né, quando nós iniciarmos aí uma regravação do curso completo, já na versão 2022, né? Apesar que o curso 2021 está todo atualizado, né? Apenas alguns ajustes serão feitos agora na próxima semana em BPC Loas, né? E talvez algum pontinho mínimo, mas fora isso, tudo atualizado, pessoal. E vamos gravar agora semana que vem e depois regravaremos em breve o curso completo para vocês. O mais atualizado será, né, com a gravação 2022, o mais atualizado do Brasil. Fechou? Um forte abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo evento, o nosso próximo encontro. Tchau!